Auxílio de incapacidade temporária e BPC. Atenção, tá? O que tem de especial nesses dois benefícios para o INSS que os torna tão alvos de revisão? Olá, meu amigo e minha amiga, nós vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo, tirar todas as dúvidas, mostrar todo o conhecimento para que você que recebe esse benefício ou está precisando, está em avaliação no INSS, você possa saber o que diferencia esses benefícios e o que está acontecendo, tá? Bom, em uma recente entrevista, nós já vamos começar soltando uma bomba aqui, né? O presidente do INSS, né? Ele tem preocupado, né, os aposentados e pensionistas. Isso porque ele afirmou que haverá um pente fino em pelo menos, olha só, 800 mil salários recebidos atualmente. Olha só, pessoal, 800 mil salários, quer dizer, 800 mil beneficiários, né? Que vão ser passados aí por uma revisão, né? Por recomendação do Tribunal de Contas da União, o INSS deve revisar esses mil salários de benefícios por incapacidade. O objetivo é cortar o pagamento daqueles que já não atendem mais os critérios e conseguir, olha só, devolver 600 milhões de reais por mês aos cofres, que é uma grande maioria, o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez e também aqueles deficientes incapacitados que estão no BPC, eles estão sendo pagos equivocadamente para metade desses beneficiários. Isso significa que pessoas que não têm direito a serem beneficiadas estão tendo acesso ao benefício de prestação continuada e ao benefício de incapacidade temporária, tá? Para descobrir se realmente o pagamento está chegando a quem não deveria, tá? Essas pessoas serão convocadas, as convocações já estão ocorrendo, né? Para uma nova perícia, o pagamento será cortado para aqueles que, vamos prestar atenção, não conseguirem provar por perícia médica que continuam incapazes de voltar ao trabalho ou conviverem em sociedade, olha lá. Então, a documentação, nesse caso, pessoal, que a gente sempre fala, né, a importância. Recebem o BPC e apresentarem renda superior ao limite exigido, ou seja, acima de 1/4 de um salário mínimo por pessoa. Nós já falamos isso, né? Tem que estar com o CAD único atualizado, tá? Você tem que comparecer ao CRAS, tem que ter uma pessoa responsável. Por lei, esses benefícios deveriam ser revisados a cada 2 anos, mas essa regra não tem sido cumprida, segundo o presidente do INSS. O público-alvo principal do corte de salários no INSS são aqueles que recebem benefício de incapacidade física ou mental. Para se proteger de suspensão do seu salário, é recomendado que você guarde todo o comprovante de consulta médica dos últimos meses. Solicite ao médico um novo laudo, né, um laudo atualizado das suas condições de saúde. Guarde resultados dos médicos que foram feitos recentemente. Tenha registro de receitas médicas, né, com medicamentos e uso contínuo, tá, pessoal? É crime receber o auxílio-doença e trabalhar? Bom, em regra, né? O segurado que recebe auxílio-doença, ele não pode trabalhar. Se ele voltar a trabalhar, ele deverá comunicar o INSS sobre o retorno, né? E o benefício será acessado automaticamente, não sendo a conduta efetivamente considerada crime, desde que você comunique o INSS, né? O auxílio-doença de incapacidade temporária, né? Ele não pode, quem recebe, exercer atividade remunerada, visto que um dos requisitos da concessão é justamente a pessoa estar, né, incapacitada para o trabalho, tá? O tempo de gozo do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez não decorre, né, que não decorre de acidente de trabalho, só pode ser computado por tempo de contribuição ou para fins de carência, quando intercalado, tá, entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições da Previdência. Quer dizer, muita gente consulta, às vezes, lá no portal Meu INSS e fala, não está aparecendo, né, o tempo que eu estou aí de auxílio-doença. Exatamente porque você precisa fazer uma contribuição. Quer dizer, isso demonstra que você está intercalando. A partir do momento que você fizer uma contribuição, vai aparecer esse tempo que você ficou afastado lá no seu CNIS, tá? Razões que levam o INSS a reprovar o benefício, né? Por exemplo, você solicita o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez e precisa estar incapacitado para trabalhar e comprovar que fez contribuições durante um período aí para você ter direito a receber o benefício. Por isso que eu falo, né? Receber o benefício do INSS não é vergonha para ninguém. Tem pessoas que se sentem envergonhadas de falar que estão no INSS. Mas se você não contribui, você não tem direito, tá?
Por que que o INSS nega muitas vezes, né? Bom, pode ter relação com documentação incompleta, reprovação na perícia, erro na análise do próprio INSS, o fato do segurado não ter direito, né, ao benefício pedido. Existem outros detalhes. Após ter a perícia negada, você pode entrar com recurso administrativo no próprio órgão para solicitação de uma nova avaliação. O prazo para entrar com esse recurso é de 30 dias. Se o benefício for indefinido, você tem 30 dias para entrar com o recurso. Caso você não entre, o INSS dá como finalizado o processo, tá? O que não pode falar numa perícia, né? Falar demais, tratar o perito, seu amigo, como se fosse seu compadre. A gente sabe que é uma situação que deixa nervoso, angústia, sabe, insegurança, mas você está passando por uma avaliação. E não é nada demais, pessoal, é uma consulta médica, tá? Você, mas eu tenho medo de perder o benefício. Você tem o recurso dentro do INSS, eu tenho o recurso da Justiça. O medo não vai adiantar nada, ao contrário, você pode deixar de responder algo importante para o perito, você pode fazer algum gesto, alguma coisa que vai deixar o perito estar ou não incapacitado e ele vai reprovar o seu benefício. Quer dizer, não ajuda em nada, tá? O laudo médico, né, para dispensar a perícia segurado, deve ser bem completo, tá? Ele tem informações sobre o que a pessoa tem, histórico da doença, o tratamento. O mais importante, né, explicar a maneira detalhada de que a pessoa não pode trabalhar. E lembre, CID da doença, tá? Esse CID, ele pode identificar até aquelas doenças graves, né? Que nós temos na lista lá, o mal de Parkinson, a tuberculose ativa, alienação mental, nefropatia grave, a AIDS, esclerose múltipla. É muito importante, tá, pessoal? Esse CID, ele pode, é uma identificação, é um código de identificação que pode ajudar na concessão de benefício, porque é reconhecido pelo INSS, Justiça e Ministério Público. Caso o seu benefício entre aí, por exemplo, em análise, e esse requerimento demore demais, é possível você tomar algumas medidas, tá? Fazer uma reclamação na ouvidoria, né? Pelo telefone 134. Se for, por exemplo, um acidente de trabalho ou doença ocupacional, esse segurado ele não pode ser demitido durante os próximos 12 meses. Contudo, em caso de algum diagnóstico de doença grave, por exemplo, como câncer, a esclerose múltipla, não é necessário você esperar 15 dias para você procurar o INSS, tá? Muita gente não sabe, mas o INSS tem prazo específico para responder pedidos, tá? De benefício. Esses prazos são diferentes, tá? Nós já falamos aqui. Aposentadoria comum é 90 dias, auxílio doença e aposentadoria por invalidez 45 dias, BPC 60 dias, auxílio maternidade 60 dias, tá? O segurado, ele não tem direito a receber o auxílio doença caso a lesão ou o acidente tenha ocorrido antes do período de contribuição para com o INSS, tá? Caso você comece a contribuir e você já tinha uma doença e há um agravamento, você pode pedir o benefício, mas vai ter que ser feita aí uma avaliação pelo INSS, tá? Uma vez que concedido, você pode receber, por exemplo, o auxílio doença por pode ser chamado para agora a perícia, não pode, pessoal, tá? Vocês sabem que o alvo é o auxílio doença, o BPC e o seguro defesa. Então, ele tem validade de 120 dias. Depois desses 120 dias, ele pode ser sim convocado. E nós trouxemos agora também, né, em vídeo recente, com relação à prorrogação automática do auxílio doença, através do Ateste Med, né, de junho que eu estou gravando. Vai até amanhã. A partir de segunda-feira, 1º de julho, se não houver uma prorrogação nesse prazo, já não existe mais a prorrogação automática. E o que vai acontecer? Essas pessoas que estão recebendo auxílio doença sem ter passado por perícia, somente por uma avaliação da documentação, com certeza elas vão ser chamadas em breve para passar por uma perícia pericial, tá? Então, é muito difícil você querer comprovar e não ter documentação. Todo esse período que você ficou recebendo sem passar na pericial, você deve ter acumulado documentação. Porque se você não acumulou, você deve correr atrás dessa documentação atualizada para não ter aí o seu benefício cessado. As suas chances diminuem muito quando a sua documentação é incompleta ou desatualizada, tá, pessoal? Bom, a portaria que existe, né, 548, ela estabelece que essa prorrogação automática, ela deve ser, por exemplo,
prorrogada a cada 15 dias. Você ganha, você tem direito a 30 dias a receber o benefício. Mas 15 dias antes do vencimento, você tem que ficar pedindo prorrogação. Tem gente que falou que o ateste médio de prorrogação. Ele tem, você recebe por 30 dias, mas se você ainda não estiver recuperado, 15 dias antes do vencimento, você já deve fazer o pedido de uma prorrogação, tá? A lista de doenças que nós falamos, né, abrange todas aquelas doenças graves, né, psiquiátricas, oncológicas, cegueiras. Essas doenças, elas não é que podem aposentar, que elas garantem uma aposentadoria no INSS, né? Por exemplo, por invalidez. Mas elas são reconhecidas pela gravidade dessa. Então, quando o perito se depara com um laudo que está especificando lá no que é doença dessas da lista, né? Se eu não me engano, está em 29. Vale muito a pena você ir no nosso vídeo, tá? Atualizando essa lista de doenças. Quando o perito se depara com um laudo e uma condição dessa, fica muito mais fácil conceder. Mas tem gente que acha, não, ele é obrigado a me aposentar. Veja bem, você pode ter uma dessas doenças, mas se essa doença ainda não está lhe incapacitando, dificilmente o perito vai lhe conceder algum benefício. O perito do INSS, não sou eu que falo, o perito do INSS ele não julga a doença, ele julga a incapacidade que a doença causa. Naquele momento, a doença está te causando incapacidade? Ela está impedindo, por exemplo, de você dirigir para o seu trabalho, pegar um ônibus para o seu trabalho, um metrô. Você não consegue fazer as coisas dentro da sua casa. Psicologicamente, você está abalado, você não tem condições de discernimento, né? Você está completamente voado, você não está fora da realidade. Você tem direito ao benefício. Agora, eu tenho depressão. Mas não é aquela depressão grave. Eu ando muito triste, muito chateado. Isso impede de você de ir trabalhar? Não. Tá? Então é um exemplo que eu estou dando para você ter noção. Não é você ter a doença que garante, tá? o benefício do INSS. Inclusive, se você for fazer num médico particular, você chegar lá, andando, caminhando, conversando bem, lúcido, e falar, doutor, eu acho que eu estou com a doença tal. O médico tá tudo bem, você pedir um atestado, ele vai negar. É a mesma coisa que no INSS, ele nega porque não tem incapacidade. E o médico, numa consulta normal, no SUS ou no particular, ele também vai negar porque você não tem uma incapacidade. Então fica bem claro isso, tá, pessoal? Essas regras não sou eu que faço, tá? É do INSS. O que eu utilizo é trazer o conhecimento e a explicação e dar aí uma noção para vocês, porque muitas vezes as pessoas se deparam com indeferimento lá no INSS. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Eu espero que essa notícia, que esse vídeo tenha sido importante, que tenha trazido aí uma informação que você pode ajudar seu vizinho, seu amigo, um parente, alguém que você conhece, né, que esteja passando por uma situação dessa e não sabe ainda o que está acontecendo. Então, compartilhar, curtir, ajudar a espalhar esse vídeo é muito importante, tá? Não deixe de se inscrever aqui no canal. Quem ganha com isso é você, tá? Você clica lá no like, clica no sininho de notificação, para quê? Se inscrevendo, você sempre vai ser o primeiro a receber um conteúdo novo, atualizado, que vai te ajudar, que vai trazer uma informação de um problema que está te tirando sono, que você não sabe. Você ainda não tem condições e conhecimento para trazer tranquilidade. E é esse o meu trabalho aqui. É trazer para vocês tranquilidade, segurança, mostrar caminhos e soluções. Então você não perde nada em se inscrever no canal, assistir todos os nossos conteúdos com muita atenção. Você só tem a ganhar. Meu amigo e minha amiga, muitos que estão comigo desde o início do canal aqui, eu não canso de agradecer. Sabe, o incentivo, a ajuda, o compartilhamento, a interação com o canal. Que Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, amor. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro. A todos vocês eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.